Foi um sonho o que trouxe a Lotus noturna? Então que seja maldito por minha vida letárgica tornar, e que seja maldita cada hora preguiçosa que não vê o sangue quente da lâmina carmesim gotejar. No princípio, havia as trevas do vácuo absoluto, com os ventos gelados do espaço cósmico soprando por elas. Então, formas vagas, monstruosas e evanescentes se desvelaram pela paisagem lúgubre através da extensão do nada, como se as trevas estivessem assumindo forma material. Os ventos sopraram e um vórtice se formou, um redemoinho piramidal feito de escuridão trovejante. Dele cresceram a forma e a dimensão. A seguir, de repente, como nuvens se dispersando, as trevas se abriram de ambos os lados e uma enorme cidade feita de pedra verde escura surgiu à margem de um largo rio, que fluía por uma planície infinita. Por ela, seres de configuração alienígena se moviam. Embora moldados como a humanidade, certamente não eram homens. Eram alados e possuíam proporções gigantescas. Não se tratava de um ramo misterioso do mesmo processo evolucionário que culminava no homem, mas do florescer de uma árvore genealógica distinta e separada. Exceto pelas asas, sua aparência física se assemelhava à do ser humano tanto quanto a deste, em sua forma mais elevada, se assemelhava à dos grandes símios. Seu desenvolvimento espiritual, estético e intelectual era superior ao dos humanos, tanto quanto o deles é superior ao dos gorilas. Porém, quando ergueram sua cidade colossal, os ancestrais primitivos da humanidade ainda não tinham saído do lodo dos mares primordiais. Aqueles seres eram mortais, como são todas as coisas feitas de carne e sangue. Viviam, amavam e morriam, embora o tempo de vida de cada indivíduo fosse enorme. Então, após incontáveis milhões de anos, a mudança começou. A paisagem tremeu e oscilou, como uma cortina soprada pelo vento. Por toda a cidade e pelas terras próximas, as eras fluíam como ondas numa praia, e cada onda trouxe alterações. Em algum lugar do planeta, os polos magnéticos estavam mudando. As grandes geleiras e os campos de gelo começaram a migrar em direção a novas localizações. A costa do grande rio mudou. Planícies se transformaram em pântanos, empesteados por vida reptiliana. Onde outrora existiram férteis prados, florestas cresceram, transformando-se em selvas escuras. A mudança das eras também atuou sobre os habitantes da cidade. Eles não migraram para novas terras. Motivos inexplicáveis para a humanidade os mantiveram ligados à sua antiga cidade e à sua sina. E enquanto aquela terra, outrora rica e poderosa, afundava cada vez mais no lamaçal negro de uma selva sem sol, no caos de uma tempestuosa vida selvagem também afundou o povo da cidade. Convulsões terríveis sacudiram a terra. As noites eram lúridas, com vulcões em erupção, decorando os horizontes escuros com pilares vermelhos. Após um terremoto que sacudiu as muralhas externas e as torres mais altas da cidade, e tingiu o Rio de Negro por dias devido a alguma substância letal regurgitada das profundezas, uma pavorosa alteração química tornou-se aparente nas águas que aquele povo bebera durante incontáveis milênios. Muitos dos que beberam morreram, e, aos que sobreviveram, o rio trouxe alterações sutis, graduais e sinistras. Ao se adaptarem à mudança do terreno, eles já tinham regredido bem abaixo de seu nível original, mas as águas letais trouxeram alterações ainda mais horríveis, fazendo deles mais bestiais a cada geração. Eles, que já haviam sido deuses alados, tornaram-se demônios alados, com tudo o que restara do vasto conhecimento de seus ancestrais sendo distorcido, pervertido e retorcido até virar algo medonho. Assim como haviam ascendido mais alto do que a humanidade poderia sonhar, também afundaram além dos mais insanos pesadelos do homem. Morreram rápido, por canibalismo e pelos confrontos assustadores, levados a cabo na escuridão da selva crepuscular. Enfim, em meio às ruínas já cobertas por musgos da sua cidade, uma única forma espreitava, uma abominável perversão atrofiada da natureza. Então, pela primeira vez, humanos surgiram. Homens de pele escura e rostos aquilinos, trajando vestes de couro e cobre e portando arcos, os guerreiros da Estígia pré-histórica. Havia apenas 50 deles, e estavam abatidos e magros por causa da fome e do esforço prolongado, arranhados e sujos pelas viagens na selva, com bandagens emplastadas de sangue que remetiam a combates ferozes. Em suas mentes traziam histórias de guerras e derrota, tendo fugido diante de uma tribo mais forte, que os fizera seguir ainda mais para o sul, até se perderem naquele oceano verde de matas e rios. Exaustos, deitaram-se em meio às ruínas,
onde botões vermelhos que floresciam apenas uma vez a cada século ondulavam sob a lua cheia, e entre eles dormiram. Durante seu sono, uma hedionda forma saiu das sombras com seus olhos vermelhos, realizando rituais estranhos e terríveis sobre cada um dos homens adormecidos. A lua estava alta no céu escuro, pintando a selva de vermelho e preto. Acima dos guerreiros, os botões carmesins brilhavam como manchas de sangue. Então, a lua se pôs, e os olhos do necromante eram joias rubras na escuridão da noite. Quando a manhã espalhou seu véu branco sobre o rio, não havia mais homens à vista, apenas um horror alado e surto. Agachado no centro de um círculo composto por 50 grandes hienas pintadas, que voltaram seus focinhos trêmulos para o céu lívido e uivaram como almas no inferno. Uma cena se seguiu à outra com rapidez tal que uma delas tropeçava nos calcanhares da predecessora. Houve uma confusão de movimentos, um contorcer e derreter de luzes e sombras, tendo a selva negra, as ruínas de Pedra Verde e o rio lamacento como cenário. Homens negros subiram o rio em longos barcos com crânios sorridentes nas proas, ou surgiram encurvados sob as árvores com lanças nas mãos. De olhos vermelhos e presas assassinas, esses homens fugiram aos gritos pela escuridão. Gritos de homens morrendo sacudiram as sombras. Pés sorrateiros andavam pela escuridão. Olhos vampíricos cintilavam em vermelho. Banquetes sinistros e sanguinários foram realizados sob o luar, diante do qual uma silhueta similar à de um morcego passara planando vez após vez. De repente, claramente visível, ao contrário daqueles vislumbres impressionistas anteriores, veio contornando a selva no claro amanhecer uma longa galé, apilhada de figuras de ébano reluzente. No convés, um fantasma de pele branca coberto em aço azulado. Foi naquele instante que Conan percebeu que estava sonhando. Até então, não tinha consciência de sua existência individual, mas, ao ver-se caminhando pelo convés da tigresa, reconheceu ambos, sua existência e o sonho, embora não tenha despertado. Em seu delírio, a cena mudou abruptamente, mostrando uma clareira na selva onde Nagor estava com seus 19 lanceiros, como se aguardassem alguém. Ao mesmo tempo em que percebeu que era por ele que esperavam, um horror varreu os céus e a imperturbabilidade deles foi quebrada por gritos de medo. Como homens enlouquecidos pelo horror, jogaram fora as armas e correram desenfreadamente, perseguidos de perto pela monstruosidade assassina que batia suas asas acima. Caos e confusão seguiam-se naquela visão, da qual Conan lutou debilmente para despertar. Aos poucos, começou a avistar a si próprio deitado em meio a um aglomerado de botões pretos, enquanto que, dos arbustos, uma forma hedionda engatinhava em sua direção. Com um esforço selvagem, o cimério quebrou as amarras invisíveis que o mantinham preso aos sonhos e pôs-se de pé. Olhou à sua volta, desorientado. Estava próximo dos arbustos da lótus negra e tratou de afastar-se deles. No solo lamacento havia um rastro, como se um animal tivesse chegado até ali, preparando-se para sair dos arbustos, mas então indo embora. Parecia com a pegada de uma hiena inacreditavelmente grande. Chamou por agora. Um silêncio primordial pairava na selva, e os gritos soaram frágeis e vazios como zombarias. Ele não conseguia ver o sol, mas seu instinto treinado na natureza lhe dizia que o dia estava prestes a terminar. O pânico crescera dentro dele ao perceber que estivera desacordado por horas. Seguiu rapidamente a trilha dos lanceiros e logo chegou à clareira, onde parou abruptamente, a pele da sua nuca se arrepiando ao reconhecer o local visto no sonho causado pela lótus negra. Escudos e lanças estavam espalhados, como que derrubados durante uma fuga. E pelos rastros que levaram para fora da clareira e cada vez mais fundo dentro da densa mata, Conan soube que os lanceiros tinham de fato debandado em pânico. As pegadas se sobrepunham umas às outras, enredando-se às cegas entre as árvores. E de modo repentino, o cimério saiu da selva, desembocando numa espécie de colina íngreme que culminava numa queda de 12 metros de altura. E havia alguma coisa agachada em sua beirada. De início, Conan achou que fosse um grande gorila. Então percebeu se tratar de um enorme negro, abaixado como um macaco, com braços pendurados e espuma escorrendo pelos lábios. Foi só depois que a criatura deu um berro profundo, ergueu as mãos enormes e investiu contra ele, que Conan reconheceu Nagor.
O homem ignorou o grito do bárbaro enquanto arremetia. Os olhos reviravam para cima, os dentes brilhando, o rosto transformado numa máscara inumana. Com a pele arrepiada pelo horror que a loucura instilava aos sãos, o cimério passou a espada no corpo do homem, evitando, logo em seguida, as mãos que tentavam agarrá-lo quando Nagora caiu. Depois, foi até a beirada do penhasco para espiar. Por um instante, ficou olhando para as pedras pontiagudas lá embaixo, onde jaziam os lanceiros de Nagora, em posições distorcidas e flácidas, que denunciavam membros esmagados e ossos partidos. Ninguém se movia. Uma nuvem de enormes moscas pretas atacava os corpos. Aves de rapina se amontoavam sob as árvores, e um chacal, olhando para cima, vendo o homem na colina, afastou-se furtivamente. Por um curto período, Conan permaneceu imóvel. Então, virou-se e correu de volta pelo caminho por onde viera, atravessando com pressa negligente os arbustos e a grama alta e arrancando trepadeiras que se alastravam como cobras ao longo da trilha. O silêncio que reinava na selva não foi quebrado. O som tinha se posto, e grandes sombras surgiram ao longo da terra escura. Conan era um brilho veloz de aço azulado e manto escarlate atravessando as gigantescas sombras de morte e desolação daquele local. Nenhum som se escutava em todo aquele isolamento, exceto sua própria respiração ofegante. Então, vindo das trevas, eclodiu nas margens do rio cobertas pelo crepúsculo. Viu a galé junto ao cais apodrecido, as ruínas oscilando como se estivessem bêbadas à meia luz acinzentada. Aqui e ali, em meio às pedras, haviam pontos de cor reluzente, como se uma mão descuidada tivesse dado uma pincelada com tinta vermelha. Mais uma vez, Conan contemplou a morte e a destruição. Seus lanceiros estavam à frente, mas não se ergueram para saudá-lo. Dos limites da selva às margens do rio, entre as colunas podres e o cais quebrado, havia corpos despedaçados, retorcidos e semi-devorados, caricaturas mastigadas de homens. Ao redor dos corpos e dos pedaços havia enormes pegadas, similares a de grandes hienas. Conan pisou no cais em silêncio, aproximando-se da galé. Algo estava suspenso sobre o convés, algo que, à fraca luz do crepúsculo, reluzia num tom marfim. Sem fala, o cimério viu a rainha da Costa Negra pendurada no mastro do próprio navio. Ligando o mastro ao seu pescoço branco, um coração de gemas vermelhas brilhava como sangue no lusco-fusco. Sombras negras o envolviam, mandíbulas salivantes se alargaram, gotas vermelhas caíram, mais densas que chuva. Mas meu amor era mais feroz que o feitiço negro da morte. Nem os grilhões quentes do inferno que me atavam dele foram capazes de me afastar. A selva era um colosso negro que encerrava com braços ébanos a clareira repleta de ruínas. A lua ainda não havia surgido. As estrelas eram manchas que pareciam brasa quente num céu âmbar exalando morte. Conan sentava-se na pirâmide entre as torres caídas como uma estátua de ferro, o queixo apoiado nos enormes punhos. Nas sombras densas, patas furtivas se moviam e olhos vermelhos brilhavam. Os mortos continuavam onde haviam caído, mas, no convés da tigresa, sobre uma pira feita de bancos quebrados, lascas de madeira e peles de leopardo, a rainha da Costa Negra jazia pronta para seu descanso final, enrolada no manto escarlate de Conan. Postada como uma verdadeira soberana, seu soldo empilhava-se ao seu redor. Seda, peças de ouro, cordões de prata, barris com joias e moedas de ouro, lingotes de prata, punhais cravejados e pirâmides de ouro. Quanto ao saque feito na cidade amaldiçoada, porém, só as águas lamacentas dos Arkeba podiam dizer onde Conan o jogara, praguejando feito um pagão. Agora, ele se sentava taciturno sob uma pirâmide, esperando por seus inimigos ocultos. A fúria sombria de sua alma afugentava todo o medo. Ele não sabia quais formas emergiriam das trevas, e tampouco se importava. Não duvidava mais das visões da Lótus Negra. Compreendia que, enquanto o esperavam na clareira, Nagora e seus companheiros haviam sido aturdidos pelo horror ante a visão de um monstro alado planando no céu e, fugindo em pânico, caíram no penhasco. Todos exceto seu chefe, que, de algum modo, havia escapado do seu destino, mas não da loucura. Enquanto isso, ou imediatamente após, ou talvez antes, a destruição daqueles da margem do rio já havia sido concretizada. Conan não duvidava de que a matança fora um massacre, e não uma batalha. Já emasculados pelos medos supersticiosos,
Era possível que os negros tivessem morrido sem desferir um único golpe em sua defesa quando atacados por inimigos inumanos. Não compreendia por que fora poupado por tanto tempo, a não ser que a maligna entidade que governava o rio desejasse mantê-lo vivo para torturá-lo com tristeza e medo. Tudo apontava para uma inteligência humana ou sobre-humana. A destruição dos barris de água para dividir as forças, a forma como os negros foram levados ao penhasco e, por fim, o sinistro colar de joias vermelhas atado como um nó de uma forca no pescoço alvo de Belit. Tendo aparentemente guardado o Cimério para o final e forçado uma primorosa tortura mental até a última instância, era provável que o inimigo desconhecido fosse colocar fim àquele drama, mandando-o pelo mesmo caminho que seguiam as demais vítimas. Nenhum sorriso curvou os lábios sombrios de Conan ante o pensamento, mas seus olhos se inflamaram como uma gargalhada férrea. A lua ergueu-se, fazendo brilhar o elmo com chifres de Conan. Nenhum chamado ecoou. Contudo, subitamente a noite se mostrou tensa e a selva prendeu a respiração. Por instinto, Conan afrouxou a grande espada na bainha. A pirâmide sobre a qual estava tinha 4 lados. Um deles, que dava de frente para a selva, possuía degraus largos, esculpidos na pedra. Segurava um arco shemita, igual ao que Belit ensinara seus piratas a usar. Uma pilha de flechas estava a seus pés, as extremidades com penas viradas em sua direção, e o Cimério permanecia apoiado em um de seus joelhos. Algo se moveu na escuridão em meio às árvores. Destacado contra a luz da lua nascente, Conan viu um contorno bruto, os ombros e a cabeça indistintos na noite. Então, das trevas, formas escuras surgiram, rápidas e silenciosas, correndo nas 4 patas. 20 grandes hienas pintadas. Suas presas assassinas chispavam ao luar, os olhos brilhando como jamais brilhavam os olhos de um animal verdadeiro. 20, o que significava que as lanças dos piratas tinham cobrado seu preço da matilha, no final das contas. E enquanto tal pensamento cruzava-lhe a mente, Conan puxou a corda do arco até a orelha e a soltou. Um vulto de olhos flamejantes foi erguido no ar e caiu, contorcendo-se. As demais não vacilaram e seguiram em frente, sendo logo atingidas pelas flechas do Cimério, que caíam como uma chuva mortal, disparadas com toda a força e precisão dos músculos de ferro, fortalecidos por um ódio tão quente quanto as montanhas de ferro. Mesmo dominado pela fúria desenfreada, Conan não errou. O ar se encheu da destruição trazida pelas flechas. O estrago causado na matilha que investia era de tirar o fôlego. Menos da metade chegou à base da pirâmide. Outras caíram sobre os largos degraus. Observando os olhos fulgurantes, Conan notou que aquelas criaturas não eram feras. E não era apenas pelo tamanho não natural que o Cimério percebia a diferença blasfema. As criaturas possuíam uma aura tangível, como uma nuvem negra que escapava de um pântano apinhado de cadáveres. Por qual alquimia profana aqueles seres haviam sido criados, ele não podia dizer, mas sabia que encaravam um diabolismo mais sinistro do que o do poço de Skelos. Pondo-se de pé, ele puxou com firmeza o arco e disparou a última flecha contra uma grande forma negra e peluda que saltava em direção ao seu pescoço. A seta assemelhava-se a um raio de luz do luar que reluziu sempre em frente, deixando um borrão em sua trajetória e derrubando em pleno ar a fera que, trespassada, caiu de frente convulsivamente. Então, as demais criaturas avançaram sobre ele num pesadelo de dentes salivantes e olhos ardentes. Sua espada feroz atingiu a primeira, mas o impacto desesperado das outras o derrubou. Conan esmagou um crânio estreito com um cabo da espada, sentindo o osso se partir e o sangue e os miolos escorrerem por suas mãos. Em seguida, soltando a espada, inútil numa distância tão curta, segurou pelo pescoço 2 dos horrores que o arranhavam e o laceravam numa fúria silenciosa. Um fedor acre quase o sufocou, e seu próprio suor o deixou cego. Foi só a cota de malha que salvou o Cimério de ter as costelas expostas instantaneamente. Logo sua mão esquerda se fechou numa garganta hirsuta e a dilacerou. A fera mutilada emitia um ganido curto e hediondamente humano, o único som daquela sinistra batalha. Nauseado de horror ante o grito liberado por uma garganta bestial, Conan afrouxou a mão de forma involuntária. Uma das feras, jorrando sangue pela jugular, investiu contra ele num derradeiro espasmo de ferocidade, travando as presas em sua garganta, apenas para cair morta no mesmo instante que Conan sentiu a agonia da mordida.
Outra, saltitando em 3 pernas, atacava sua barriga como um lobo faria, despedaçando os elos de sua cota. Atirando para o lado a fera que agonizava, Conan agarrou o horror aleijado e, num esforço físico que arrancou um grunhido de seus lábios salpicados de sangue, se endireitou, erguendo nos braços o demônio que se debatia. No instante em que se desequilibrou, sentiu o hálito quente e fétido da fera em suas narinas, as mandíbulas tentando morder seu pescoço. Então, arremessou-a longe, partindo seus ossos contra os degraus de mármore. Com as pernas afastadas, ele cambaleava enquanto tentava recuperar o fôlego, com a selva e a lua afogadas em sangue diante de seus olhos. Ouvindo bem alto o bater de asas de um morcego, Conan se abaixou, apanhou com uma das mãos o enorme sabre e, firmando os pés ébrios, ergueu-o com esforço sobre sua cabeça, sacudindo-a para tirar o sangue dos olhos e examinar o ar acima em busca de seu inimigo. Em vez de ser atacado pelo ar, sentiu repentinamente a pirâmide balançar sob seus pés. Escutou um estrondo e viu uma grande coluna a seu lado oscilar como bambu ao vento. Desperto pelo instinto de sobrevivência, deu um longo salto e seus pés atingiram um degrau na metade do caminho até o solo. A pedra tremia sobre o cimério, e seu próximo pulo desesperado o salvou. Porém, no momento em que seus pés tocaram o chão, a pirâmide desmoronou em uma explosão trovejante de fragmentos, como uma montanha atingida por um terremoto. Durante o cataclismo instante cego, estilhaços de mármore parecem chover ao seu redor, até restarem apenas destroços de pedra branca tombados sobre o luar. Conan se recompôs, sacudindo os detritos que o cobriram. Uma pancada de raspão arrancara seu elmo e o aturdira momentaneamente. Sob suas pernas havia um grande pedaço de coluna, pressionando-o contra o chão. Não conseguia saber se as suas pernas estavam quebradas, seus cachos negros estavam emplastados de suor, sangue gotejava dos ferimentos no pescoço e das mãos. Forçou o corpo sobre um braço, lutando contra os destroços que o aprisionavam. Foi quando algo desceu por entre as estrelas e atingiu a relva perto dele. Virando o corpo, ele viu a coisa, a criatura alada. Vinha em sua direção com uma velocidade assustadora, e naquele instante Conan pôde distinguir apenas uma confusa forma gigantesca e vagamente humana lançando-se contra ele sobre pernas atarracadas. Tinha enormes braços peludos estendidos, que culminavam em garras negras, e uma cabeça mal formada, em cuja face larga e único traço reconhecível era um par de olhos vermelhos sangue. Era uma coisa nem humana nem animal, imbuída de características subhumanas tanto quanto características sobre-humanas. Mas Conan não tinha tempo para pensamentos conscientes. Jogou-se na direção de sua espada caída e seus dedos não a alcançaram por pouco. Desesperado, agarrou o destroço que lhe pressionava as pernas e às vezes sua testa incharam ao lutar para erguê-lo. A pedra cedeu devagar, mas o bárbaro sabia que o monstro o alcançaria antes que conseguisse se libertar, e sabia que aquelas garras negras significavam a morte. O avanço da criatura alada não era esmorecido. Ela se avolumava sobre o cimério, prostrado como uma sombra escura, de braços bem abertos. Foi quando um bruxuleiro branco cintilou entre o monstro e sua vítima. Num instante, lá estava ela, uma forma branca e tensa, vibrante de amor feroz, como o de uma felina. O confuso cimério a viu postada entre ele e a morte que se aproximava, com seu ágil corpo brilhando feito marfim sobre a lua. Conan viu a chama em seus olhos escuros e o aglomerado denso do cabelo lustroso. O peito da visão inflou-se e seus lábios vermelhos se abriram, liberando um grito agudo enquanto o aço retinia ante a estocada desferida contra o torso do monstro alado. Belit! Conan gritou. Ela lançou um rápido olhar em direção ao cimério e naqueles olhos escuros ele viu o amor queimando, algo puro e elemental, feito de fogo bruto e lava derretida. Então, ela desapareceu. E Conan viu apenas o demônio alado, cambaleando e recuando apavorado, os braços erguidos como para evitar um ataque. Sabia que a verdadeira Belit estava deitada em sua pira, ao convés da tigresa, mas em seus ouvidos ecoou uma promessa apaixonada. Se eu estivesse morta e você lutasse pela vida, voltaria do abismo para ajudá-la. Com um grito terrível, ele se levantou, empurrando a pedra para o lado. A criatura alada o tornou a atacar e Conan saltou de encontro a ela, suas veias queimando com a loucura. Os músculos de seu braço se retesaram como cordões ao girarem sua grande espada, descrevendo com ela um poderoso arco.
O golpe atingiu a criatura logo acima dos quadris. As pernas atarracadas foram lançadas numa direção e o torso em outra, a lâmina atravessando completamente o corpo hirsuto. Conan permaneceu estático sobre o silêncio do luar, com sua espada gotejando sangue pesado em sua mão enquanto ele encarava o que restara de seu inimigo. Os olhos vermelhos o fitavam com uma vida pavorosa, então brilharam e se apagaram. As enormes mãos se contraíram num espasmo e enrijeceram, e a raça mais antiga do mundo estava extinta. Conan ergueu a cabeça, de forma mecânica, em busca de feras que outrora foram escravas e executoras do monstro alado. Não as viu. Os corpos espalhados pela grama pertenciam a homens, não a feras. Homens com rostos aquilinos, pele escura, nus e trespassados por flechas e desmembrados por golpes de espada. E diante dos olhos do bárbaro, eles se desfizeram em pó. Por que o mestre alado não viera ajudar seus escravos enquanto o cimério os enfrentava? Será que temia ficar sob o alcance das presas que poderiam voltar-se contra ele e feri-lo? Inteligência e preocupação haviam habitado aquele crânio deformado, mas no final não prevaleceram. O cimério caminhou para o cais podre e subiu a bordo da galé. Alguns golpes de espada cortaram as amarras e deixaram a embarcação à deriva. E ele foi até o leme. A tigresa deslizou silenciosa pelas sombrias águas, seguindo para o meio-rio, até ser pega pela correnteza. O olhar sombrio fixo no corpo envolto pelo manto sobre a pira, cercado por uma riqueza que rivalizaria com o resgate de uma imperatriz. Agora nunca mais vamos deambular. Os remos pararam, o refrão da harpa ao vento. Nenhuma flâmula vermelha ao crepúsculo para as praias aterrorizar. Cinturão azul do mundo, torne a receber neste momento aquela que tu me deste. A alvorada tingia mais uma vez o oceano. Um brilho ainda mais vermelho iluminava a foz do rio. Conan, da Ciméria, apoiado em sua grande espada na Praia Branca, observava a tigresa singrando sua última viagem. Não havia brilho naqueles olhos que contemplavam as ondas vítreas. Toda a glória e a maravilha tinham desaparecido daquela imensidão azul. Uma repulsa feroz o sacudiu ao olhar para as ondas esverdeadas que se transformavam em uma misteriosa névoa púrpura. Belit fora do mar. Era ela quem lhe prestava esplendor e sedução. Sem a mulher, aquilo era só uma imensidão deserta, melancólica e desolada de polo a polo. Ela pertencia ao mar, e para seu mistério eterno retornava. Conan não podia fazer mais do que aquilo. Para ele, o esplendor azul era agora mais repulsivo do que as matas frondosas que farfalhavam e sussurravam mistérios selvagens às suas costas, e por entre as quais ele teria que se embrenhar. Nenhuma mão controlava o leme da tigresa. Nenhum remo a conduzia pelas águas esverdeadas. Mas um forte vento soprava sua vela de seda, e, tal qual um cisne selvagem rasga os céus rumo ao ninho, ela seguia para o mar, as chamas ficando mais e mais altas no convés, até lamberem um mastro e envolverem a figura que jazia enrolada em escarlate sob a pira brilhante. Assim se foi a rainha da Costa Negra. Apoiada em uma espada manchada de sangue, Conan permaneceu em silêncio até que o fulgor vermelho desaparecesse na névoa azulada e o amanhecer espalhasse sua totalidade rósea e dourada sobre o oceano.